Capítulo 69. Foz do Iguaçu. Após semanas de procura e espera, Antônio conseguiu encontrar as pessoas que iriam transformar o passaporte que ele havia recebido no dele. Alguns estudantes amigos do Osni que moravam na mesma república haviam se disponibilizado. Eram todos de descendência japonesa ao gosto do Osni. Em um deles, Gerson era inclusive de Araçatuba, o que os tornava praticamente irmãos. O trabalho a ser feito consistia em retirar a foto do dono do passaporte e colar a de Antônio, o que não seria nenhum problema se não houvesse um carimbo entre foto e folha. Os garotos se dispuseram a realizar a tarefa com a minúcia, paciência e habilidade motora fina que caracteriza a arte japonesa. Em primeiro lugar, haviam de copiar a parte do carimbo que ficava por cima da foto, com uma folha fina de papel, ou reproduziram de forma vazada. Em seguida, pegaram algodão molhado e, com muita cautela para não estragar o papel, conseguiram descolar a foto. Nisso, porém, acabaram retirando a cola visível que ficava no verso da página e se apresentava como uma mancha bem grande. Sem ela, parecia que a folha havia sido adicionada ao documento depois de sua confecção. Mas não havia como fazer diferente. Esse era o elemento de risco que tinham que assumir. Colaram a foto de Antônio e, como numa gravura e com a tinta apropriada, duplicaram meticulosamente o carimbo no canto para que correspondesse ao restante dele em volta da foto. O trabalho ficou muito bem feito. Antônio então planejou sua saída do país. Era para o dia 2 de janeiro de 1970. As passagens foram compradas com antecedência por Osni. Os dois irmãos chegaram à estação rodoviária, então localizada na Avenida Rio Branco, separadamente. Osni foi o primeiro, acomodou-se num assento e aguardou Antônio, que chegou de táxi poucos minutos antes do ônibus partir. Desceu de um veículo para subir no outro, sem dar tempo de olhares indiscretos o observarem. Não se sentou ao lado de Osni e não falou com ele. Estava desarmado. Após um ano de vida clandestina, durante a qual havia sempre saído de casa com uma arma, Antônio achou melhor ir desarmado à fronteira. Mas a sensação de estar nu, exposto e vulnerável o incomodou e acrescentou pressão àquela com que ele já vivia normalmente, aumentando a atenção prestada a todos os lados. Sem armas, a realidade parecia muito diferente. Não era fácil conviver com o perigo sem meios de defesa. Apreensivo, Antônio encarou o risco. Não havia alternativas. Levar uma arma não teria sido a coisa melhor. Assim a deixou para trás e, de fato, nunca mais carregou uma arma consigo. O ônibus saiu às 23 horas e só chegou a Foz do Iguaçu na metade do dia seguinte. Os irmãos se alojaram no Hotel 5 Estrelas, próximo às cataratas. Ficaram no hotel caro porque era um gasto necessário. Um hotel simples estava sujeito às batidas da polícia. Haviam de ser espertos, já que no estereótipo social e policial, bandido estava associado à pobreza e, pessoa do bem, à riqueza e legalidade. A bela hospedaria oferecia passeio do outro lado da fronteira, onde havia um cassino, o que os irmãos já sabiam, e era disso mesmo que iriam se servir para realizar a passagem de Antônio para fora do Brasil. No dia seguinte à chegada, Osni se juntou a um grupo de turistas e foi averiguar a situação na fronteira, o tamanho do controle, a quantidade de policiais e como era a Ciudad del Este, onde se localizava o cassino. Todos os turistas entravam em território paraguaio com carteira de identidade. Antônio seria o único, no caso, a usar o passaporte. O controle policial era precário, o grupo de turistas era numerado e o guia conferia quem ia e quem voltava. Com essas informações em mãos, foi preparada a expatriação de Antônio. No dia 5 de janeiro, os dois irmãos, sem qualquer bagagens, se uniram como dois turistas quaisquer a uma nova excursão para o cassino de Ciudad del Este. Após uma curta viagem de ônibus, chegaram à fronteira.
Controle de passaporte. Fila. Chegou a vez de Antônio. Entregou seu documento. O oficial o abriu e o estudou. Observou a foto. Virou a página, parou. Parecia a página trocada. Ficou perplexo, mas depois notou que o passaporte já havia sido usado. Tinha um carimbo de Lisboa, portanto não era um documento novo. Tornou a fitar a foto. Olhou para Antônio. Conferiu a imagem com o original. Deixou-o passar. Os irmãos deram uma volta pelo lugar, simples e antiquado. Foram ao cassino, não jogaram, passaram tempo, comeram alguma coisa. Antônio tinha o dinheiro contado, havia calculado mais ou menos o custo da passagem de avião e sobrava alguma coisa para comer e fazer os translados até alcançar sua família em Milão. Pelo menos assim esperava. Não tinha a menor ideia de como, uma vez na Itália, faria para sobreviver. Mas este pensamento não era sua prioridade. Ele estava fora do Brasil. Podia começar a andar mais livremente, apesar da tensão continuar presente, cravada como estava em seus músculos e nervos há meses. Antônio já não sabia mais como era caminhar como um homem livre pelas ruas. Começou a respirar soltando a tensão aos poucos, sabendo, porém, que a liberdade só seria plenamente real, palpável e confiável quando estivesse fora da América Latina. Enquanto isso, o perigo continuava no ar. No horário de volta para Foz do Iguaçu, Antônio não compareceu ao ponto do ônibus turístico do hotel. O guia fez a chamada e notou sua falta. Osni explicou que o irmão havia encontrado uma mulher e resolvido passar a noite lá. Piscou o olho, risonho. O guia sorriu. O ônibus partiu e Antônio deixou o Brasil. A noite estrelada era lindíssima. Viam-se inúmeras estrelas. Antônio fitou-as encantado. O céu se abria sobre seu espírito, que podia finalmente inalar a possibilidade de liberdade. Por longos meses havia sido clandestino, quase um ano já. Havia sido mais insuportável do que sua mente podia assumir, porque para coisas que não tem jeito não adianta pensar, tem que se só aguentar. No peito, porém, o peso da pressão vai aumentando, a constrição da alma apertando, enquanto se suporta até a situação passar. A experiência de não poder ser visto e reconhecido, de viver se escondendo em constante perigo, havia amarrotado seu espírito, encolhido a alma, que agora espelhava-se naquela imensidão estrelada, e podia finalmente se reconhecer por aquilo que era, um ponto de luz num firmamento, cheio de outros pontos de luz. A vida era maior do que tudo o que havia acontecido. No espaço infinito, sua existência tinha futuro, podia ser retomada, havia esperança, realidade nova. Enlevado pela visão e andando na direção do ponto que já havia sido marcado com o taxista, Antônio caminhou a passos lentos sobre a estrada de terra seca, de um marrom claro acinzentado, seus olhos virados para o alto e para o além. Voluptuosamente inalou o ar daquela noite, naquele lugar onde o único traço de civilização era um cassino, que é o avesso da civilização. A pracinha central não estava sequer asfaltada. As casas baixas ao lado eram simples, quase choupanas, só que de cimento. Entretanto, sob aquele magnífico céu estrelado, tudo se tornava preenchido pelo brilho da redenção e de um novo impulso na direção à vida, a sua esposa e seus filhos. O taxista estava à sua espera. Antônio entrou na viatura preocupado com a possibilidade do homem querer enganá-lo e roubá-lo. Mas havia de arriscar. O único aeroporto disponível era o de Assunção, a mais de 300 quilômetros de distância. Tinha que ir. E chegou. Na madrugada do dia 6 de janeiro, pernoitou no hotel em Assunção. Descansou umas horas e saiu em busca de uma agência de turismo. Surpreendeu-se ao ouvir o português perfeito do funcionário, que parecia, na verdade, ser um brasileiro estranhamente alojado naquele fim de mundo. Assunção pareceu-lhe um vilarejo do faroeste. Antônio desconfiou ser o homem um procurado que havia se refugiado no Paraguai. Foi muito bem atendido e uma passagem para o mesmo dia foi comprada.
Antônio pegaria um voo no final da tarde para Milão, com escala em Lima e Paris, e pouso para recolher passageiros em La Paz, Bolívia. A passagem custou $400. Antônio tinha marcado encontro com Osni nas horas pares da tarde, no melhor lugar possível para quem é estrangeiro numa cidade, a Igreja Matriz. Só tem uma em cada cidade e todos a conhecem, nada melhor do que ser ponto de referência. A cada hora par, Antônio passava por ela para ver se o irmão havia chegado. Não só iriam se despedir, como Osni iria lhe trazer sua mala. E eis que finalmente o vê. O jovem vem vindo ao seu encontro, sorridente e com a bagagem. O aeroporto de Assunção mais parecia uma rodoviária de interior do que o aeroporto de uma capital. Era simples demais, não havia nada. Pegar o avião era como pegar o ônibus e o controle era zero. Osni o abraçou, com os olhos úmidos. Sentia a separação do irmão, seu herói, seu parâmetro. Havia sido seu melhor amigo, guarda-costas e companheiro por meses que iriam marcar sua vida para sempre. Não sabia quando o veria novamente. Um tempo estava se acabando para todos. A família se desfazendo. Raquel na Itália, Antônio fugitivo indo para lá também, e ele só, naquele Brasil caótico onde não se sentia mais seguro. Antônio o abraçou de volta, se olharam, e Osni disse simplesmente, boa sorte. Antônio subiu no avião, segurando seu coração que parecia fosse explodir. Emoções demais, da partida, da despedida e do medo e tensão que continuavam presentes. Era noite. Sentou-se e tentou cochilar. Impossível. Após várias horas, o avião pousou em La Paz. Os passageiros desceram para uma parada temporária. Nova decolagem para Lima. Baldeação. Antônio começou a se sentir melhor. O Peru tinha um governo de esquerda. Podia baixar um pouco a guarda. Nova decolagem. Chegando a Paris ao meio-dia, do dia 7 de janeiro de 1970. Estava próximo. Estava quase chegando. Faltava pouco. Vitória. Baldeação e nova decolagem para Milão. Aquela foi a viagem mais extraordinária de toda a sua vida. Durante os 15 dias seguintes, iria revivê-la em sua mente e coração. Tamanha havia sido a intensidade daquela passagem de uma situação de alto perigo de vida, tremenda e contínua, para segurança e paz, para o simples direito de existir.